Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Pela primeira vez em 1 ano e meio, a carne vermelha fica mais barata. Apesar da redução do preço em outubro, a proteína ainda acumula alta ao longo do ano. Depois de 16 meses, a carne vermelha ficou mais barata pela primeira vez. Segundo o IBGE, a queda no preço da proteína foi de 0,31% em outubro. Apesar da baixa no valor, isso ainda não é suficiente para reverter os saltos no acumulado deste ano e nos últimos 12 meses. A deflação da carne vermelha no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo foi guiada principalmente pelos cortes da capa de filé e da costela. E para substituir a carne vermelha, os consumidores estão buscando outras alternativas mais baratas. O problema é que o frango também subiu bastante nos últimos 12 meses. Um pouco mais em conta, os ovos e o peixe podem ser uma boa opção para o bolso. E ainda falando sobre o aumento da taxa Selic impacta diretamente nos financiamentos imobiliários e coloca em xeque a redução dos juros do crédito habitacional anunciado pela Caixa Econômica Federal no final de setembro. A medida anunciada pela Caixa em coletiva de imprensa na sede do banco em Brasília entrou em vigor no último dia 18 de outubro. E segundo este corretor de imóveis, já aqueceu o mercado. Todas as vezes que há uma mudança de financiamento, taxa de juros no mercado, aumenta a procura do financiamento porque acaba atingindo uma modalidade de renda desses clientes. A medida atual reduziu os juros do crédito habitacional na modalidade poupança de 3,35% para 2,95%. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, essa redução nos juros pode tornar elegíveis para o financiamento quase 1 milhão de novas famílias, já que a renda familiar necessária para aprovação diminui. Mas com a Selic mais alta, esse tipo de financiamento pode não valer a pena. Cliente que tem aversão a risco, quer dizer, não quer tomar risco, quer ter certeza do valor da parcela no tempo, não quer saber como é que vai estar a taxa de juros nos próximos meses, tal, tem que ter a preferência pelo produto pré-fixado, onde você tem a taxa de juros definida no início do contrato e ela permanece assim no decorrer de todo o contrato. Que não é o caso do financiamento feito por meio da modalidade poupança, que soma os juros de 2,95% fixados pela Caixa a 70% do montante da Selic, que é variável. Então, o valor fixo se mantém, só que a parcela relacionada à poupança sobe, e sobe exatamente no mesmo grau que subiu a Selic hoje. Ou seja, se a taxa básica de juros fosse de 10%, por exemplo, seriam 7 mais 2,95%, o que resulta em uma porcentagem bem maior do que a taxa fixa, que gira em torno de 9%. Hoje a Caixa ela oferece 4 modalidades de financiamento. Eu, como corretor, eu aconselho a você ver qual que é a melhor taxa que caiba no seu orçamento. O cliente que eventualmente acha que a taxa de juros pode voltar a cair ano que vem, ou em 2023, e pode se beneficiar dessa queda no produto, ele pode eventualmente definir a escolha pelo produto poupança. Mas vamos deixar claro que é um produto de qualquer forma muito mais arriscado do que o produto tradicional, que é o pré-fixado com a TR. De uma forma ou de outra, é preciso ficar atento àquelas letrinhas miúdas do contrato, como lembra este advogado, especialista em questões imobiliárias. Ele precisa analisar muito bem o contrato, porque o que pode parecer uma oportunidade pode virar uma dor de cabeça. Então, os contratos têm aquelas letras pequenas, então, muitas vezes pode ser um contrato de adesão, ou pode ser um contrato leonino, ou que traga uma situação que possa deixar o consumidor numa situação muito prejudicial. Então, ter sempre um advogado, analisar o contrato, não assinar uma proposta quando muitas vezes ele possa se sentir que vai perder o imóvel, sempre aguardar e buscar uma assessoria especializada. E nos destaques internacionais, olha só, um estudo divulgado nesta quarta-feira mostrou que a visão dos temidos tubarões é muito fraca.
Por isso, o predador que ataca surfistas ou banhistas confunde as pessoas com presas habituais, como focas ou leões marinhos. Segundo o artigo, do ponto de vista de um tubarão branco, nem o movimento nem a forma permitem uma distinção visual entre os pinípedes e os seres humanos. O estudo foi o primeiro a analisar a teoria sobre a ótica da visão de um tubarão branco. De acordo com o departamento especializado da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, os ataques de tubarões são raros, menos de 60 no mundo em 2020. Mesmo assim, a ação do predador mantém vivo um medo desproporcional associado à ignorância sobre as motivações do animal, especialmente quando o ataque ocorre sem provocação aparente. Apesar de o tubarão branco ser conhecido por detectar sons e cheiros a uma grande distância, os cientistas acreditam que quando está perto, confia principalmente na visão para identificar e atacar a presa. O sistema visual do tubarão é quase insensível à cor e tem pouquíssima capacidade para distinguir os detalhes de uma forma. A resolução da visão do peixe é até 6 vezes menor do que a do ser humano. Em meio às expectativas do encontro da Conferência das Nações Unidas, a COP26, uma ilha na Escócia aposta em uma dieta diferente das ovelhas para ajudar na luta contra as mudanças climáticas. Existe algo bem comum sobre as ovelhas na ilha de North Ronaldsay, no arquipélago de Orkney, na Escócia. Na verdade, esses animais são únicos. Quando a maré começa a baixar, é hora do almoço e as ovelhas descem para a praia para comer algas marinhas. Embora não sejam as únicas a degustar o organismo fotossintético semelhante às plantas, acredita-se que as ovelhas da ilha escocesa sejam as que têm algas como a maior parte da dieta diária. Isso se deve à história de North Ronaldsay, onde os moradores construíram um muro para manter os animais na praia. Não havia pasto suficiente nem mesmo quando eu era criança. Gradualmente, as ovelhas foram empurradas rumo à praia e o bloqueio foi construído. A partir daí, elas se espalharam ao redor da ilha. O que foi uma necessidade por séculos, hoje a dieta dessas ovelhas é usada como inspiração na luta contra as mudanças climáticas. Cientistas do Instituto James Hutton, em Dundee, estão investigando se uma dieta baseada em algas marinhas pode reduzir a quantidade de metano que os animais produzem. Acredita-se que um composto orgânico encontrado nas plantas interrompa a produção do gás. Arrotos de ovelhas e vacas podem parecer um problema menor, mas o impacto do metano produzido no estômago desses animais é 25 vezes mais forte do que o dióxido de carbono. E na escala da produção global de gado, isso é uma grande questão. Os cientistas estão adicionando algas marinhas à ração animal e monitorando os resultados, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Precisamos descobrir qual alga marinha vai ser a melhor no processo, que quantidade na ração causa o melhor efeito. Pode-se programar isso até em um nível em que realmente impacte a agricultura geral do Reino Unido. As indústrias que trouxeram centenas de pessoas para as Ilhas Orkney nos séculos 18 e 19 foram embora há muito tempo. Manter o muro em um bom estado ficou mais difícil, mas é essencial para o bem-estar das ovelhas, que se adaptaram muito bem às algas marinhas. Depois que as ovelhas foram privadas do pasto por tantos anos, os animais passaram a não aceitar somente a pastagem normal o tempo inteiro. Por isso, ovelhas que saíram daqui para a Inglaterra e outros lugares acabam morrendo. Manter as ovelhas na costa tem outro atrativo. A dieta baseada em algas marinhas dá à carne um sabor distinto, que é muito apreciado, inclusive pela Rainha Elizabeth II. Por isso, o país que abriga a COP26 em Glasgow espera que o resultado da pesquisa sobre a dieta de algas das ovelhas tenha também algum impacto de fato na contenção das mudanças climáticas. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.